Olá, meu amigo do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de Língua Portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 da sua apostila. Vamos lá! E aqui a gente vai continuar falando desses termos que são acessórios para os textos. A gente já tem falado no capítulo 13, por exemplo, sobre o adjunto adverbial. No capítulo 14, nós falamos sobre o aposto. E agora a gente vai continuar falando desses termos que não são essenciais para a estrutura de uma oração, mas que trazem alguma informação para ela. No caso do vocativo, especialmente, você vai verificar que ele não tem relação com nenhum termo que apareceu na oração. Ele não tem nenhuma função sintática em relação a alguma expressão, algum termo que já tinha aparecido no enunciado. Nesse primeiro slide, eu trouxe aqui uma imagem e aí eu tenho dois personagens, né? Eu quero que você observe a fala deles dois para depois a gente começar fazendo essa análise. Aqui tem primeiro o Papai Noel e o menino meio triste, cabisbaixo. Papai Noel diz: "Neste Natal, eu trouxe um presente, garoto." E ele responde: "Eu queria um professor de português." Então aqui a gente tem provavelmente uma crítica, né? Um menino que ele não quer nenhum presente, ele gostaria de alguma coisa mais profunda, ele tem preocupações mais urgentes, enfim. Aqui, do lado esquerdo, eu separei uma frase que aparece no balão de fala aqui, na fala do Papai Noel, que é: "Neste Natal, eu trouxe um presente, garoto." Então, para a gente construir esse conceito, vamos partir daquilo que a gente já sabe, né? Vamos lá, eu encontro o verbo aqui nessa oração e aí eu consigo perguntar para esse verbo para descobrir quem é o sujeito. Então, já que o verbo é trouxe, nesse caso está marcado de verde, aí você pergunta: quem trouxe? Eu trouxe. Então, eu é o sujeito dessa oração. Ok, agora eu preciso saber se esse verbo é transitivo ou não. Nessa sentença aqui, se eu dissesse neste contexto, portanto, se eu disser eu trouxe, fica com sentido completo? Aqui não, né? Aqui, quem trouxe, trouxe alguma coisa. Então, esse verbo aqui, a gente vai dizer que é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não precisa de um complemento com preposição, lembra? Então, ó, quem traz, ou quem trouxe, nesse caso, trouxe algo. Nesse caso aqui, não trouxe de algo, não trouxe para algo. Tá vendo? Está dizendo que eu trouxe um presente. Então, o meu objeto, que é um presente, é o objeto direto, porque ele é um complemento de um verbo transitivo direto, certo? Agora, só essa parte que a gente já classificou já seria uma oração com sentido completo, né? Eu trouxe um presente. Agora, o que é aquela expressão que tem lá no começo? Neste Natal. Ela é essencial para essa frase fazer sentido, para a estrutura dessa frase? Não, né? Então, ela é um termo acessório. Esse termo acessório está ligado a que palavra? Neste Natal, eu, ou neste Natal, trouxe? Ao verbo, não é? Não é neste Natal um presente também, e nem neste Natal, garoto. É neste Natal, trouxe um presente. Concorda comigo? Então, eu já consigo saber que neste Natal está ligado a um verbo. Lembra do que a gente estudou no capítulo 13? Um termo que é acessório e está ligado a um verbo é um adjunto adverbial. Ele também poderia estar ligado a um adjetivo ou a um advérbio, né? Nesse caso aqui está ligado a um verbo. Então, eu já sei que neste Natal é um adjunto adverbial. Eu sei também que ele está atribuindo uma circunstância, não é? Ele está atribuindo uma circunstância aqui de tempo. Quando ele trouxe esse presente? Neste Natal. Então, agora a gente já classificou aqui sujeito, verbo transitivo direto, descobrimos qual é o objeto direto e já achamos um adjunto, que é um adjunto adverbial neste caso. Agora, sobrou aí esse termo, garoto. Como é que eu vou classificar esse termo agora? Ele é um termo acessório? Eu posso tirar? Neste Natal, eu trouxe um presente. Ele não faz parte, ele não precisa aparecer para essa oração fazer sentido? Será que ele é um adjunto? Eu posso chamar esse termo de adjunto? Será que ele é aposto? Lembra da nossa aula do capítulo 14? Nós falamos sobre aposto. Será que ele é um aposto? Ele está explicando algum termo que aparece na frase anteriormente? Ele está explicando o presente? Garoto é uma explicação de presente? Garoto é uma explicação do verbo? Garoto é uma explicação do sujeito? O sujeito era o garoto? Não, né? O sujeito é o Papai Noel. Então, ele está enumerando alguma coisa? Ele está especificando algum termo que apareceu na oração? Não, né? Então, ele também não é aposto. A gente vai aprender a classificar essa expressão, esse termo, no caso.
Vamos lá. Para começar, eu quero que você anote no seu caderno o que é o vocativo. O vocativo é um termo que indica o chamamento, a invocação, a interpelação de uma pessoa, ou seja, do interlocutor, do receptor, daquela pessoa com quem você está falando, para quem você está enviando a mensagem, seja essa pessoa real ou fictícia. Então, como é que a gente pode resumir isso? O vocativo é um termo, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, mas ele é um termo que a gente vai usar para chamar alguém, para falar com alguém. Então, você usa para chamar, para invocar, para interpelar. O que é interpelar? É perguntar, questionar alguém de alguma coisa, tá? Você vai perceber que na frase anterior ele diz, o Papai Noel diz, neste Natal eu trouxe um presente, garoto. Viu que ele usa garoto para chamar o menino, que ele encontrou lá perto da árvore de Natal. Então aqui, olha a primeira frase que eu coloco. Não grite comigo, Carlos. Carlos é um termo que não explica e nem tem relação de função sintática com nenhum termo que aparece na oração antes dele. Carlos não se refere a não, Carlos não se refere a grite, Carlos não se refere a comigo. Você vê que ele é um termo independente? Quando a gente falou de aposto na aula passada, no capítulo 14, a gente viu que o aposto é um termo dependente, porque ele vai, de alguma forma, ter relação com alguma coisa que já tinha aparecido na oração. O vocativo não, ele não mantém relação com nenhuma palavra que já apareceu no enunciado, antes dele. Olha, a segunda frase. Esse quarto, senhor Pedro, ficará pronto em 2 semanas. Você percebe que eu posso retirar também, você vê que ele é acessório, porque eu posso retirar dessa oração, desse período aqui no caso, e aí eu posso dizer assim, esse quarto ficará pronto em 2 semanas. Por que eu coloco ali senhor Pedro? Porque é a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa que eu estou chamando. Terceiro, senhor presidente, cuide da nação. Tá vendo que aqui eu chamo, eu falo, eu invoco o senhor presidente. Dá uma olhadinha para essa tirinha aqui da Turma da Mônica que eu coloquei. Olha aí, na primeira imagem tem 2 pessoas, Tem o Cascão e um menino, que eu não reconheço. Mas ele diz assim, olha Cascão, não acredito no que estou vendo. E aí ele aponta para uma torneira pingando. Aqui você já consegue imaginar que as 2 pessoas estão surpresas por coisas diferentes, E aí o Cascão diz assim no segundo quadrinho, é mesmo, mas que absurdo. E o menino fecha a torneira enquanto isso. No terceiro quadrinho ele diz, quem colocou essa torneira ali? Então, assim, o Cascão estava preocupado pelo fato da torneira estar no meio do caminho, que ele não quer ver nada que tenha água, e o menino estava preocupado porque estava vendo desperdício de água, Então, a preocupação deles era diferente. O Cascão, vocês sabem que não gosta de água, não quer ver por perto. Mas por que eu coloquei essa tirinha aqui? Porque lá no primeiro quadrinho, a gente tem um vocativo. Olha lá. Olha, Cascão. Cascão nesse caso aqui é um nome, mas é a palavra, é o termo que o menino usa para chamar uma pessoa. Da mesma forma que na frase 1 foi o Carlos, na frase 2 o senhor Pedro e na frase 3 o senhor presidente. Nesse próximo quadrinho agora, a gente vai verificar a relação entre os vocativos e as interjeições. Isso você também pode anotar no seu caderno. Ele diz assim, os vocativos são, muitas vezes, antecedidos por interjeições de apelo. O que é interjeição? Aqui eu até coloquei alguns exemplos. Olá, ei, entre outras. Mas o que é interjeição? Caso você tenha esquecido, essa é uma matéria que você estudou no 6º ano, mas interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estado de espírito. É uma palavra ou um termo, eu coloquei aqui palavra, mas pode ser uma expressão, que vai expressar uma emoção. Certo? Ela vai marcar, às vezes com um termo bem pequeno, uma série de informações que você consegue perceber só pela palavrinha. Então, quando você dá um show, por exemplo, e diz bravo, só essa palavra demonstra uma emoção, demonstra que você gostou da apresentação daquelas pessoas, que você está feliz, que você achou que eles fizeram um bom trabalho. Se você encontra uma pessoa e diz parabéns, aqui também há uma interjeição, porque é uma palavra que vai expressar uma série de informações. Parabéns feliz aniversário, que bom que você completou mais um ano de vida, enfim. E aqui eu coloquei uma primeira frase, o que está marcado de verde é o vocativo, tá? Então diz assim, ó Senhor,
escutai nossas orações. Por que eu quis falar sobre as interjeições? Muitas vezes, principalmente nas questões, nos exercícios, até nas provas para concurso, eles colocam até para os alunos mais velhos essas interjeições perto dos vocativos. Você vê que eu tenho uma interjeição primeiro, ó. O que esse ó marca, né? Um chamamento que, dependendo da entonação ou do contexto, se for escrito, marca um pedido, né? Então aqui, ó Senhor. Por que Senhor aqui é o vocativo? Porque é o termo que eu estou usando para chamar, para pedir a ajuda de alguém, para invocar alguém. Nesse caso, está invocando a presença da figura divina, né? No segundo, ei menina, com licença, você está na fila? Tá vendo que aqui eu tive uma interjeição primeiro e depois um chamamento. Menina, né? É a forma como eu estou chamando alguém. Terceiro, ei pessoal, temos que fazer silêncio. Olha aí, pessoal é essa expressão que eu vou usar para chamar, invocar ou interpelar alguém. Essa é a função do vocativo. Você vê que ele não tem relação com nenhuma outra expressão que tinha aparecido. E tampouco ele vai ser alguma coisa essencial para essa frase existir. Eu posso tirar e que a frase vai continuar fazendo sentido. É claro que traz uma informação a mais. Todas as vezes que a gente fala sobre termos acessórios, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que não quer dizer que, sendo ele acessório, ele não é importante. Quando eu digo que ele é acessório, eu quero dizer que eu posso tirar da frase, que a frase continua existindo. Ele pode mudar o significado da frase? Pode. Os adjuntos adverbiais mudam muitas vezes. O aposto também vai trazer um significado muito forte. O vocativo pode trazer, mas sem eles a frase pode continuar existindo, fazendo sentido. Então aqui eu poderia dizer só, olá, a senhora usará a apostila hoje? Tá vendo? Não foi necessário a palavra professora para essa frase fazer sentido. Só que aí quando eu coloco essa professora, eu percebo que eu estou usando uma palavra para chamar alguém. E essa palavra é um termo independente, né? Não mantém função sintática, relação de função sintática com o resto do período. Então aqui, professora, pessoal, menina e senhor são vocativos. Por último, ó Cristo, ajuda-me a tomar a decisão correta. Cristo aqui também é alguém que eu estou invocando. O que tem de comum aqui, além do fato de ter vocativo em todas as frases, né? O que tem de comum aqui entre elas? As interjeições. Ó, ei, olá, né? Todas elas são palavras que marcam alguma emoção. Vamos então para a apostila. Na página 401, a apostila começa a tratar do vocativo dizendo assim, considere a charge a seguir. E aí tem duas pessoas, né, duas pessoas mais velhas que parecem ser os pais dessa menininha que está aí embaixo. E aí eles estão falando, cada um falando no seu celular, né? E eu vou começar aqui pela fala da mulher, ela diz, tia, você vem visitar a Maria? E aí o pai tá falando com uma outra pessoa, ele diz, rapaz, você não sabe como ela cresceu. Tá vendo aqui que essas duas pessoas estão falando sobre essa criança, lá usando o celular, né, provavelmente usando a internet, e a criança tá meio abandonada aqui no cantinho, né, sozinha, apesar do assunto ser sobre ser ela, né. E aí tem aqui, considere a charge a seguir, já lemos. Qual é o tema desenvolvido pela charge? Uma resposta possível, você pode falar isso sem problema com as suas palavras, tá? E aí eu coloquei, a distração digital. Dispensa-se mais atenção aos aparelhos do que às pessoas. Fala-se muito pelos aplicativos e pouco pessoalmente. A gente tem 3 pessoas aí, mas elas não estão falando umas com as outras. Elas estão falando com outras pessoas, né? Segunda pergunta. Em sua crítica, a charge revela uma grande contradição. Qual é? O que é contradição? É quando aquilo que você apresenta é diferente, a sua postura, portanto, é diferente das coisas que você diz. E aí, aqui a resposta possível, né? Como eu falei, você pode falar com as suas palavras, seria: os pais falam sobre a menina, mas não dispensam a menor atenção a ela. A criança que deveria estar sendo cuidada está emocionalmente negligenciada. Então, eles não estão dando atenção à menina, embora eles estejam falando sobre ela. Ai, vem aqui, ela é maravilhosa, fica com ela, você não sabe como é que ela cresceu, tá perdendo, vem aqui visitá-la. E os pais que estão com ela não estão dando atenção devida. Depois a apostila continua, agora já desceu para a página 402. Diz assim, considere as frases a seguir. E aí tem um diálogo, né? Que é retirado dessa charge que a gente acabou de ler. Tia, você vem visitar a Maria?
E aí embaixo o pai, né? Rapaz, você não sabe como ela cresceu. A gente acabou de ler agora. E aí vem mais duas perguntas. Qual é a função das palavras tia e rapaz nesses enunciados? Para que essas palavras estão aí? Tia, você vem visitar a Maria, e depois, rapaz, você não sabe como ela cresceu. O que tia e rapaz estão desempenhando aí? Qual é a função? Aí uma resposta possível, você já deve conseguir responder isso pelo que a gente conversou, né, aqui no começo da aula. Elas indicam quem é o interlocutor, ou seja, quem é a pessoa com quem as personagens estão falando. Você já sabe o que é interlocutor, né? Mesma coisa que receptor, né? Dentro de uma situação de conversa, você tem a pessoa com quem você está falando, ela é receptora, enquanto você é emissora. É claro que numa situação de conversa, isso também vai se alterando, né? Quando você fala, você passa a ser emissor e eu passo a ser receptor. Mas toda vez que você usar essa expressão, você ouvir essa expressão interlocutor, você sabe que é com quem alguém está falando. Numa situação de comunicação, as duas pessoas são interlocutores, né? Segundo, o que aconteceria com essas frases se tais expressões fossem excluídas? E aí a resposta que eu coloquei aqui é: na estrutura, os enunciados não perderiam nada, mas no sentido perderiam a identificação do interlocutor, já que o pronome você pode designar qualquer pessoa. Ou seja, lembra do que eu falei? Não significa que não é importante. Então, assim, na estrutura, o enunciado, ou seja, a informação que está aí, não ia perder nada, porque ela ia continuar fazendo sentido, né? Só que acrescenta-se uma informação a mais a partir do momento em que você coloca esse vocativo. Você está dizendo aqui, não é para qualquer pessoa, né? Você não sabe como ela cresceu, não está dizendo exatamente quem é. Esse rapaz aí provavelmente já restringe essa informação, né? Já chega mais próximo de quem é esse interlocutor. Então, não é necessário para a frase fazer sentido, mas é importante também. Assim como tia, aqui ainda fica mais claro, né? Ela pergunta, você vem visitar a Maria? Poderia ser qualquer pessoa. A informação da tia ali, você vê que ela está falando com uma pessoa específica, que é a tia dela. Ou seja, é acessório. Ser acessório não significa que não é importante, mas que eu posso retirar da estrutura, que a estrutura continua fazendo sentido. Vamos então voltar para a apostila agora, quando ela começa a falar sobre esse termo acessório de chamamento, que é o vocativo. Na verdade, ela nunca deixou de falar disso, né? Ainda agora, tia e rapaz eram vocativos. Só que agora eu acho que ela vai definir melhor, veja bem. Faz parte da comunicação e, portanto, dos enunciados que criamos todos os dias, o diálogo direto com as pessoas. Ou de casa, posso entrar? Aí tem uma situação de comunicação, né? Depois, moço, sabe me dar uma informação? Mais uma situação de comunicação. Tá vendo que aqui ele tá usando uma expressão, não é uma palavra só, é uma expressão de chamamento. Ou de casa, é a forma como essa pessoa tá chamando, provavelmente, a porta da casa de alguém, né? Ou de casa, alguém que esteja aí dentro, né? Não sabe o nome, enfim. E depois, moço, também por desconhecer o nome. Isso aqui também vai ser vocativo, porque é uma palavra que eu tô usando para chamar alguém. Não é o nome dessa pessoa, mas também é um chamamento. Tanto que lá no primeiro slide de explicação eu coloquei, neste Natal eu trouxe um presente para você, garoto, né? Então, o garoto não era o nome do menino, mas também é uma forma de chamamento, também era um vocativo. Aí a apostila continua. Essas palavras não fazem parte da estrutura da oração, mas ajudam a identificar a pessoa com quem se fala. E esse direcionamento não é exclusividade dos diálogos presenciais. Há várias situações formais de comunicação, como em cartas, discursos e cerimônias, em que identificar a pessoa com quem se fala é essencial. Depois ela vai continuar. Ao termo que exerce essa função, dá-se o nome de vocativo. A palavra vem da forma latina vocare, que significa chamar, invocar, interpelar, que foi o que eu coloquei alguns slides atrás, né? O vocativo não é parte nem do sujeito, nem do predicado. Ele é um termo acessório e avulso na oração, viu? Lembra que alguns slides eu falei assim, essa palavra, o vocativo, né, essa expressão, ela não vai desempenhar nenhuma função sintática em relação a nenhum termo? É por isso, porque ela não faz parte do sujeito e ela não faz parte do predicado. Ela é independente, ela é acessória, ela é avulsa.
Olha a oração que a apostila apresenta. Pai, mãe, vocês podem me dar atenção? Aqui eu tenho sujeito, vocês, e eu tenho predicado. Podem me dar atenção. Pai e mãe não fazem parte aqui nem do sujeito e nem do predicado. Aí você pode me dizer, professora, mas o pai e a mãe é que são esses vocês aí. Sim, mas dentro dessa estrutura, eles não fazem parte do sujeito. Vocês conseguem entender isso? Não é porque você consegue relacionar que pai e mãe são esses vocês, que eles, dentro dessa frase, ocupam essa função de sujeito. Porque a gente já tem uma palavra para o sujeito aí, que é vocês. Quem é que pode dar atenção? Vocês, tá vendo? O sujeito é vocês. O que esse pai e mãe é? O chamamento, né? Eu tô chamando pai, mãe, vocês podem me dar atenção? Então, pai e mãe aqui é vocativo. Por que ele é avulso? Porque a gente acabou de falar que ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Bom, então aqui a gente vai responder a uma pergunta que pode ter surgido aí para você. O vocativo é sempre o nome de uma pessoa? Então, assim, só vou ter vocativo quando eu encontrar Luciana, vem cá, Marcelo, entra. Só vai ser vocativo quando eu encontrar o nome de alguém? Vamos ver. A sua apostila vai dizer assim. O mais comum é que o vocativo seja representado por nomes, mas várias palavras de diferentes classes gramaticais podem desempenhar essa função. Por exemplo, então a gente tem aqui alguns exemplos de outras palavras que não são o nome de uma pessoa. Ela vai começar mostrando o nome, que é esse mais básico, né? Um substantivo próprio. Ana, me adicione em seus contatos. Então aqui sim eu tenho um nome. Depois, pode ser um substantivo comum. Olha, moça, sabe o nome desta rua? Então, moça é um substantivo comum. Ele não especifica que tipo de que pessoa é essa, que moça é essa, né? Se ele fosse substantivo próprio, ele ia particularizar, né? Ele ia individualizar essa pessoa. Depois, substantivo coletivo. Galera, pessoal, né? Vamos malhar, vamos trabalhar? Depois, pronomes. Ei, você. Qual é o caminho para a cantina? Então, aqui você, que é um pronome, está desempenhando a função de vocativo. E depois, um adjetivo. Você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Tá vendo que o querida aqui é um chamamento? É que eu estou marcando a minha comunicação com alguém? Veja, você já sabe, querida, qual caminho seguirá? Tá vendo aqui? Querida é a forma como eu estou chamando essa mulher, provavelmente, com quem eu estou falando. Depois, um vocativo não tem posição fixa na oração, mas sempre será isolado dos outros termos por vírgulas. Observe. Então, aqui ele pode aparecer no início da frase, como apareceu lá naquele com substantivo próprio. Então, ó, Ana, me adicione em seus contatos, por favor. Então, ele apareceu lá no começo da frase. Ele não tem posição fixa, tá? Não vai aparecer sempre no começo. Eu até coloquei alguns slides atrás, não grite, garoto, né? Lá no final. Garoto não, era não grite, Carlos, né? Aparecia lá no final. Depois, no final da frase, me adicione em seus contatos, por favor, Ana. Viu como eu pude trocar? Ele pode ser acompanhado de interjeições. Falei no slide anterior, olha. Puxa, Ana, me adiciona logo, né? Lembra que eu falei que interjeição é uma palavra que expressa uma emoção? Aqui era uma insatisfação, uma ansiedade, né? Poxa, Ana, me adiciona logo, que coisa, né? Tem toda uma informação de emoção por trás desse puxa. Depois, ele pode também aparecer depois de um verbo imperativo, olha. Me adiciona, Ana, por favor. Então, eu usei um verbo no imperativo. Lembra o que é isso? O verbo no modo imperativo, esse modo imperativo é esse que marca uma ordem, um conselho, um pedido, né? Depois, ele também pode aparecer antes de um verbo no imperativo, olha. Assim que puder, Ana, adiciona meu número. Viu como ele é acessório? Uma característica que a gente sempre falou sobre o termo acessório é que ele é móvel dentro da oração, dentro do período, né? E aqui no último parágrafo, a apostila vai dizer: o uso do vocativo garante a interatividade do enunciado. Sempre que estamos em contato com o nosso interlocutor e precisamos nos dirigir diretamente a ele, inserimos um vocativo em nosso enunciado. Então, aí você marca bem que você está falando com alguém, né? Bom, agora eu quero chamar a atenção para uma dúvida que sempre surge e aí eu já quero adiantar caso tenha surgido isso na sua cabeça. Por quê? No capítulo 14 a gente falou sobre aposto e agora a gente falou sobre vocativo.
Muitas vezes os alunos ficam com dúvidas sobre a diferença de vocativo e aposto. E aí você vai me perguntar, aqui eu tô achando que ele está explicando alguma coisa, será que isso aqui é aposto, será que é vocativo? Então vamos lá. A primeira coisa é você apertar o pause aí se você precisar para anotar essa informação que eu coloquei aqui, tá? Diz assim: tanto o aposto como o vocativo são termos acessórios das orações. Até aqui ok, né? Nós já falamos muito sobre isso. Aposto é acessório, vocativo é acessório. O que é acessório? Posso tirar da frase que não faz falta a estrutura, a frase continua existindo. No entanto, o aposto mantém relação sintática com os termos da oração, mas o vocativo é independente. Se você tiver assistido a aula do capítulo 14, você vai entender o que eu quis dizer. O aposto, ele tem uma função, ele tem uma relação sintática. Quando eu digo relação sintática, eu estou falando que ele desempenha uma função em relação a algum termo. Lembra que a gente falava que ele pode resumir um termo que já apareceu? O aposto. Lembra da aula do capítulo 14? Ele resume um termo que já apareceu, ele enumera um termo, a explicação de um termo que já apareceu, ele explica um termo que já apareceu. Lembra? Olha, Santos Dumont, você vai lembrar isso da nossa última aula. Santos Dumont, pai da aviação, foi um inventor genial. Aqui, quando eu digo pai da aviação, eu estou chamando Santos Dumont? Não, né? Esse termo, ele tem uma relação sintática, de função sintática com o Santos Dumont, mas não é de chamar. Ele serve para explicar quem era Santos Dumont. Então, aí ele é um aposto. O vocativo, ele não tem essa relação sintática com os outros termos. Ele é, portanto, independente, certo? Por que eu digo que o aposto é dependente? Porque como ele tem uma função em relação a alguém, ele só vai fazer sentido dentro daquele contexto, porque ele só faz sentido quando ele explica essa coisa. O vocativo não. O vocativo é independente. Ele não marca uma explicação de nenhum termo que já apareceu na estrutura. Aqui embaixo eu escrevi, além disso, eles têm funções diferentes. O vocativo é um chamamento e o aposto explica ou especifica um termo da oração. Pode enumerar também, né? Olha aqui a primeira frase. Na verdade, eu vou colocar essas duas frases aqui para você observar. A primeira diz, Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, morreu em 29 de setembro de 1908. E na segunda frase eu digo, quero que me diga toda a verdade, meu amor. Você consegue perceber que esses dois termos marcados de laranja, tanto na primeira frase quanto na segunda, são termos acessórios. Percebeu? Olha, eu posso retirá-los que a frase continua existindo. Veja, Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908. E quero que me diga toda a verdade. As frases fazem sentido sem esses termos, então eles são acessórios. Agora, um grande escritor brasileiro tem uma relação com o termo Machado de Assis. Você consegue perceber? Por quê? Um grande escritor brasileiro explica quem é Machado de Assis. Viram? Essa expressão, portanto, é um aposto. Por quê? Porque mantém uma relação, desempenha uma função sintática em relação a um termo que já tinha aparecido. Aqui embaixo não, quando eu digo quero que me diga toda a verdade, meu amor. Meu amor não tem função sintática em relação a nenhuma palavra que apareceu antes dele. Perceberam? Aqui, o que é esse meu amor? É a pessoa que eu estou chamando, né? Eu estou marcando aqui a interatividade, é o chamamento. A gente já viu que não precisa ser um nome, né? Já viu que não precisa ser uma palavra só. Então, meu amor funcionou como um chamamento. Então, eu posso dizer, se eu tiver que classificar, que um grande escritor brasileiro é aposto e meu amor é vocativo. Vamos então agora para as atividades que a sua apostila propõe. Eu vou fazer as atividades, essas primeiras, e deixar as atividades finais para serem feitas na aula ao vivo, né? Então vamos lá, questão 10. Crie uma fala com vocativo para cada personagem da ilustração a seguir. Então aqui eu criei duas frases bem básicas para apresentar o vocativo, né? Eles estão conversando pelo computador, né? Pela internet, e aí o rapaz diz: boa noite, Juliana. Ele vai usar um nome, um substantivo próprio, como vocativo. Marquei de vermelho o vocativo. E aí ela responde: que saudades, amigo. Amigo também é um chamamento aqui, né? Estou marcando que eu estou falando com alguém. Não é, nesse caso aqui, um substantivo próprio. Viu como não precisa ser o nome de alguém. Depois, questão 11. Todas as orações a seguir contêm nomes.
assinale aquela em que o nome exerce a função de vocativo. Então, eu tenho: todos sabiam que João chegaria atrasado. Será que João aqui é vocativo, é chamamento? Letra B, João chegou atrasado mais uma vez. Letra C, João, por que está atrasado? Letra D, todos esperavam por ele, João. E letra E, a casa de João fica longe daqui. Em qual dessas frases aqui eu tenho um vocativo? Na letra C, né? Porque apesar de João aparecer em todas elas, só na letra C, João é um chamamento. Veja, João, por que está atrasado? Né? Aqui, se você quiser anotar depois, esse porquê da letra C deveria estar separado, né? Pode ter sido um erro de digitação aqui da sua apostila, porque está na pergunta, então tinha que ser separadinho. Bom, número 12. Amplie as frases inserindo um vocativo. Vamos continuar praticando, então. Letra A. Você já adicionou o meu número? A gente vai, então, se está falando para ampliar a frase, a gente vai acrescentar alguma coisa, né? A gente vai acrescentar, nesse caso, um vocativo. Aqui eu estou dando um exemplo, você não precisa responder igual a minha, né? Coloquei aqui: menina, você já adicionou o meu número? Um chamamento. Letra B. Todos queriam baixar seu aplicativo. E eu coloco: todos queriam baixar seu aplicativo, Gabriel. Então, coloquei um chamamento também. Como ele é móvel, né, por ser acessório, você pode colocar no começo da frase, no final, né? No meio da frase. Letra C. Por que você não compartilha sua senha? Eu coloquei: por que você não compartilha sua senha, senhora? Viu? Outro chamamento. Eu tive até agora só nomes de pessoas, só substantivos próprios? Não, né? Depois, instale o aplicativo para participar dessa atividade. Eu coloquei aqui, para você não achar que é uma palavra só, coloquei uma expressão, né? Tenho duas palavras, olha. Prezado cliente, instale o aplicativo para participar da atividade. Então, prezado cliente é um vocativo, né? É como eu estou chamando esse cliente, essa pessoa. Letra E, pode ajudar seu colega? E aí eu coloco: pode ajudar seu colega, meu querido? Né? Meu querido também, nesse caso, é um chamamento, portanto, é um vocativo. Número 13. Classifique os termos em destaque assinalando a tabela. Então, aqui tem destaque, às vezes, a mesma palavra em posições diferentes, em estruturas diferentes. Ora vai ser sujeito, ora vai ser aposto e ora vai ser vocativo. Aqui teve mais um equívoco aí na apostila, onde está escrito sujeito, está escrito errado, né? Sobrou um S aí depois do J. Mas vamos lá. João, o diretor, procurava por você. Nesse caso, João é um chamamento? Eu estou chamando João nessa estrutura aqui? João, o diretor, procurava por você. Não, né? O que João é aqui? João é o sujeito. Por quê? Quem é que procurava? O João procurava. Então, João é o sujeito. Depois, João, o diretor, procurava por você. Agora sim eu estou falando com João. Então, nesse caso aqui, João é vocativo. Depois, João, o diretor, procurava por você. Agora ele marcou o diretor. O que o diretor é aí? Diretor é a forma como eu estou chamando alguém? Diretor é a pessoa com quem eu estou falando? Não, né? O diretor aqui é a explicação do João. Eu estou dizendo que o João, que é diretor, procurava por você. Isso é função de quê? Função do aposto, né? Você vê que eu poderia dizer só: João procurava por você. Quando eu digo o diretor, eu estou agora explicando que João é esse. Depois, todos adicionaram seu número, Maria. Aqui é um vocativo, com quem eu estou falando, né? Depois, todos adicionaram uma pessoa, Maria. Agora eu estou explicando quem era essa pessoa. Aqui eu tenho um aposto. Depois, Maria foi adicionada por todos. Agora Maria é sujeito. Depois, Kelly, minha irmã, conhece esses aplicativos. Ele quer saber o que é Kelly aqui. Kelly é o sujeito, né? Quem é que conhece? A Kelly conhece. Então, a Kelly é o sujeito. Depois, Kelly, minha irmã, conhece esses aplicativos. Aqui eu estou falando com a Kelly. Então, se eu estou chamando a Kelly, Kelly é vocativo nesse caso. E por último, minha irmã Kelly conhece esses aplicativos. Isso aqui é aposto. Você pode falar: nossa, professora, mas eu estou tão acostumada a ver o aposto entre vírgulas. Então, volta na nossa aula do capítulo 14, porque lá eu mostrei para vocês que o aposto especificativo, ele não tem vírgula, né? Lembra do exemplo do o apresentador Faustão? Lembra? Isso foi lá na aula do capítulo 14. Lembra que a gente não precisou botar vírgula, mas explicou, ele especificou, ele individualizou. Não era qualquer apresentador, era o apresentador Faustão.
E agora, onde você vai praticar, estudar mais o que a gente falou na aula de hoje, através do YouTube para acessar os vídeos. Você também pode ver o vídeo através do portal, né? Que você consegue filtrar já pela sua turma. E não esquece de fazer as atividades, de ler o conteúdo da aula de hoje na sua apostila. Quem não recebeu a apostila ainda pode ter acesso virtual a ela pelo portal Eleva. Então é isso, meus amigos. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês, que agora vocês façam os exercícios da sua apostila e assistam também às aulas ao vivo, porque lá a professora vai corrigir todos esses exercícios, tudo bem? Fique em casa, fique bem, fique com saúde. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.